Boa noite. Na quinta-feira, 15 de outubro, mais uma agência de risco voltou a rebaixar a nota de crédito do Brasil. A Fitch Ratings colocou o país em perspectiva negativa e a razão é o cenário de instabilidade econômica e política que agrava a recessão. No entanto, a agência ainda mantém o grau de investimento. Para tentar fugir da crise, o governo lançou em setembro o pacote de ajuste fiscal e tenta no Congresso a manutenção de vetos como o reajuste de 78,56% aos servidores do Judiciário. Em meio aos problemas econômicos, o embate com a oposição se intensifica sob acusações de irregularidades, como as chamadas pedaladas fiscais, analisadas pelo TCU, que reprovou as contas do governo em 2014. O Opinião Pernambuco de hoje analisa o cenário da crise no Brasil. Para falar sobre o assunto, convidamos o economista Pierre Lucena, o cientista político Vanúcio Pimentel e o diretor de pesquisas sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani. Você pode participar do programa enviando perguntas ou dando a sua opinião pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo telefone 2126-7958. Bem, boa noite a vocês mais uma vez. A gente quer começar esse programa tomando como base um fato mais recente, o fato desse último final de semana, quando o presidente do PT, Rui Falcão, ele disse que é preciso haver mudança na política econômica do governo e que para que essa mudança ela se cristalize era necessário que o ministro Joaquim Levy, ele deixasse o governo ou se adaptasse a essas mudanças. A presidente Dilma disse que não existe isso, né? que o ministro Joaquim Levy, ele continua no governo e que é tudo boato, enfim, né? Ela está partindo nessa defesa. Mas eu não queria que a gente, nesse programa, ficasse discutindo se Levy entra ou sai. Eu queria que a gente fizesse, na verdade, uma análise desse atual momento, né? Qual o grau da crise brasileira nesse momento? Então, essa é a pergunta que eu trago para a gente começar o programa e coloco essa pergunta para o professor e economista Pierre Levy. Bom, boa noite, Valdir. Boa noite, Pierre Lucena, né? Pierre Lucena. Bom, primeiro eu queria saber, e não ficou claro ali do ponto de vista do presidente do PT, assim, que mudança é essa, né? Não tem mudança, no final das contas, a fazer. A única mudança que tem que fazer é o governo gastar menos nesse momento, não tem outra alternativa, na verdade, porque foi criada uma crise fiscal enorme e essa crise foi criada a partir de 2014, foi no ano eleitoral, a verdade é essa. Até 2013 a gente tinha, de certa forma, algum equilíbrio. O Brasil já estava economizando um pouco do que arrecadava, menos do que pagava de juros, mas já estava economizando pelo menos para mostrar que a dívida estava sob controle. Em 2014, na verdade, houve um descontrole completo, né? Nós saímos de um superávit por volta de 70 bilhões de 2013, que a gente, se você for ver o que precisaria economizar em 2013, era cento e poucos bilhões para pagar o juro da dívida. Mas economizou 70, estava, de certa forma, controlado, e em 2014 a gente teve não teve um superávit de 70, a gente teve um déficit de 27, que depois mostrou-se que esse déficit era muito maior, era por volta de 80 bilhões, ali no caso há uma divergência aí, em função dessas tais pedaladas fiscais, que nada mais é do que o atraso de repasse para a Caixa Econômica Federal, e a Caixa estava financiando o governo. Então, no final das contas, era basicamente o que estava acontecendo. Qual seria a alternativa agora? Do ponto de vista econômico, só teria uma. Se o governo resolvesse imprimir dinheiro, como se faz na Venezuela, né, ou então controlar os preços, o que seria mais maluquice ainda, porque isso aí a gente já viu esse filme, é se o governo simplesmente tivesse imprimindo dinheiro e a inflação voltando aí loucamente. Mas eu não acredito que o governo... No PT eu até acredito que poderia fazer isso. O presidente do PT disse claramente que teria uma ideia de substituição do Joaquim Levy. Mas no caso do governo vai fazer o quê? Vai utilizar uma saída venezuelana? Eu não acredito que a gente chegue a esse grau de responsabilidade. O que teria originado essa crise? O senhor coloca que ela começa a se aparecer, né, em 2014. Por conta de quê? O governo perdeu o rumo? Quer dizer, é o mesmo governo que vinha numa gestão anterior. Aí ele teria acertado na gestão anterior e quando começa uma nova gestão ele perde completamente a rédea, né, o controle dessa situação. O que acontece? Gastos.
o governo simplesmente optou por duas saídas. A primeira... Ele gastou mais na gestão anterior ou ele passa a gastar mais nessa segunda gestão? Nessa segunda, e no final. A partir de 2008 começou uma série de desonerações fiscais. O caso mais clássico que a gente conhece é o do IPI dos automóveis, por exemplo. Tudo isso é você deixando de arrecadar. Quando você deixa de arrecadar, você vai criando esse buraco fiscal. E para piorar, em 2014, em função do ano eleitoral, isso é evidente, isso é claro, o governo gastou muito mais do que arrecadou. E a partir daquele momento, e assim, ainda tivemos um outro problema, que esse depende pouco do governo, que é o problema do déficit da Previdência, que era de 50 bilhões em 2014 e o ano que vem estima-se que seja de 110 bilhões. Então há um desequilíbrio completo das contas públicas. Para piorar, o governo tem pouca margem para resolver isso no curto prazo e o pior ainda, Valdir, é o seguinte, quando você começa a cortar, o Brasil ficou tão dependente do gasto público, do gasto governamental, que quando você aperta ali, como foi feito agora, o governo ainda tem um efeito multiplicador inverso, o governo ainda arrecada muito menos. E aí a gente fica numa situação de desespero, como é agora, que a gente está aí querendo a CPMF. Veja só onde a gente está chegando. Né? E o pior é que é o seguinte, você olha, você não tem para onde correr, você vai ter que usar a CPMF mesmo, porque senão o governo vai entrar numa situação tão complicada que a gente não vai sair dela. A gente volta para a CPMF daqui a pouquinho, mas antes para o Vanúcio. Vanúcio, essa crise ela é de caráter político, econômico, são as duas coisas, dá para dissociar ou não? De fato são as duas coisas, né? Eu estava ouvindo agora a PR falando sobre o caso do Rui Falcão. Eu acho que ele está muito mais preocupado, não em de fato derrubar o Levi, porque ele sabe que ele não vai conseguir, porque Dilma não vai tirar. Mas o PT tem enfrentado uma dificuldade muito grande interna, a parte, todo o problema da Lava Jato e por aí, mas internamente o PT sofre um problema muito grave, porque a direção também tem problemas internos e ela responde com esse discurso, né? Ou seja, o Rui Falcão, quando diz é preciso mudar a política econômica, é preciso sair o Levi, na verdade ele está falando para dentro do PT. Então ele está tentando acalmar, ou tentando apaziguar, ou tentando de alguma maneira diminuir o grande problema que hoje tem no PT, que é a fuga de pessoas. Você vê, depois saiu o Alessandro Molon, saiu Marta Suplicy, está saindo um monte de gente, porque na verdade há uma dificuldade interna também, uma tensão interna muito grande. Então o Rui Falcão está tentando lidar com isso. Agora eu acho muito difícil que ele consiga simplesmente, nesse discurso de que o Levi vai sair, que ele consiga apaziguar todas as tensões internas, né? Então, se a origem da crise ela é econômica, se ela é política, e a coisa se mistura, porque a gente vem de um processo político muito difícil, né, onde a questão econômica era pano de fundo e era debatida sistematicamente. Então, na verdade, as duas coisas passaram a ter um cordão umbilical ligando as coisas. Uma alimenta a outra. Então, hoje é muito difícil dissociar a crise política da econômica. Obviamente que, no cenário político, hoje, a gente tem como fazer uma análise separada das questões econômicas, porque há um jogo político no Congresso, há um jogo político em que ele corre, né, por suas próprias regras, mas que ele se alimenta também do argumento da pedalada, do argumento da crise econômica como elemento de discurso para a oposição e de desestabilização também da base parlamentar. Luiz Romani, uma das bandeiras do atual governo é o investimento em programas sociais. Inclusive, a reeleição acredita-se ao esforço do governo na tentativa de resolver questões que atendiam bases da sociedade, né, sobretudo de classes mais baixas. No entanto, o que se discute é esse modelo de gestão, esse modelo de governo, ele é sustentável ou essa crise ela mostra que esse caminho estaria errado? Se está errado, por que está errado? Até que ponto esse modelo ele não é compatível com um sistema capitalista? Veja, eu não acredito a crise a um rompimento com o sistema capitalista, não. Não houve essa tentativa. Apesar de ter, eu acho que houve, na verdade, um erro numa aposta que fizeram de que as medidas que Pierre comentou de tentar ativar a economia para que nós não entrássemos na crise internacional lá em 2008 e a persistência dessas políticas, apostando que o Brasil aceleraria seu crescimento, não deram certo. Na verdade, se tentou uma nova matriz econômica que não deu certo. Sem o crescimento rápido, a crise ganha proporção
a dívida do governo ganha uma proporção em relação ao PIB indesejável. Numa das primeiras crises que nós tivemos desse tipo, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, o Banco Central soltou um estudo interessante sobre a sustentabilidade da crise. E a conta que é feita tem a ver com quanto o PIB está crescendo. Então, se o PIB cresce mais do que a taxa real de juros, você pode continuar aumentando os gastos públicos, mesmo assim a proporção da dívida pública em relação ao PIB cai. Então, se imaginou que eu poderia se gastar, que isso aceleraria o crescimento do PIB e não teria problema com o déficit. Bem, como a parte crescimento não veio, a crise se instala, porque aí você tem que fazer o freio com muito mais força. Não dava para prever isso? Acho que foi uma aposta que erraram. Eu trabalho com previsões econométricas. Os graus de erro com mais de 1 ano ou 2 são muito grandes. Então, eu creio que a insistência em se manter essa matriz da metade do primeiro governo de Dilma para cá é que realmente nos deixou no corner, vamos assim dizer, né? nesse canto aí de guerra. Então, eu não vejo que uma tentativa de melhorar a distribuição de renda, de inserir a população mais pobre no mercado de consumo, de melhorar as condições de trabalho, de melhorar o acesso à moradia, de melhorar o acesso a estudo e educação, seja uma fórmula errada. Se a gente olhar como outros países fizeram para sair da crise da Segunda Guerra Mundial, foi em cima de mais investimento em educação, investimento em reconstrução dessa infraestrutura, investimento em moradia, e viraram potências. Então, eu creio que talvez o erro foi na dose e na persistência dessa dose alta de incentivo do governo. Pierre, nesse sentido, se a gente tomar esse raciocínio do Luiz Romani, significa que a probabilidade é que esses programas eles prevaleçam, no entanto, com algumas reduções, de uma forma mais organizada. Qual é a tua expectativa como economista? Você acha que o governo já aprendeu o suficiente com essa lição, né? Aprendeu no sofrimento e que a coisa tende a se reorganizar, no entanto, essa questão, esse foco no social, ele se manter? Olha, aparentemente aprendeu, tanto que Dilma está segurando Joaquim Levy, apesar dos ataques absolutamente irresponsáveis do PT. Aparentemente aprendeu, mas a gente nunca deve duvidar da capacidade do governo de errar, né? Isso aí isso é fato. Eu acredito que, nesse momento, por exemplo, se eu estivesse lá, a primeira coisa que eu faria é o seguinte: o que realmente é prioridade? O Bolsa Família. Portanto, essa é a prioridade absoluta. Acho que nesse você não pode nem pensar em mexer, pelo contrário, porque esse foi o acelerador do desenvolvimento econômico em muitas das cidades pequenas do Brasil, principalmente aqui no Nordeste. Então, essa era a prioridade absoluta. O resto, de certa forma, o governo tinha que rever. Quer dizer, lógico, você tem um outro programa que tem um impacto social muito grande, o FIES, por exemplo, é um programa extremamente interessante, mas outros, por exemplo, Minha Casa Minha Vida agora nesse momento, porque ele é muito dispendioso para um impacto social um pouco menor, né? Até porque, como ele falou, né, de certa forma, o gasto governamental ele acelera o crescimento. Mas o gasto governamental durante 3, 4, 5 anos seguidos e o crescimento não vem, quer dizer, alguma coisa está absolutamente errada. O governo, a essa altura do campeonato, ele não pode sequer se dar o direito de gastar mais, porque a gente já está sendo rebaixado, como você mesmo falou, né, nas agências de classificação de risco, e a gente pensa que não, mas o impacto disso é gigantesco. A gente já perdeu o grau de investimento em uma, se perder em duas, vários fundos de pensão americano não podem mais fazer investimento no Brasil. Eu quero que a gente continue essa conversa sobre esse rebaixamento, né, das agências de risco no próximo bloco. Lembrando que você pode participar do programa enviando sua opinião ou uma pergunta para o telefone do nosso programa, que é o telefone 2126-7958, ou pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com. A gente volta daqui a pouquinho.
Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Cenário da Crise no Brasil. Participam do programa o economista Pierre Lucena, o cientista político Vanúcio Pimentel e o diretor de pesquisas sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani. Bem, vamos retomar a questão do rebaixamento. A gente teve, na semana passada, como a gente disse também na abertura do programa, a Fitch Ratings, ela rebaixou o Brasil. Mas não foi somente ela, a Standard também já tinha rebaixado e há uma possibilidade, uma ameaça de que a Moody's também venha a decretar esse rebaixamento. Quais são as consequências desses rebaixamentos? O que de fato, trocando isso em miúdos, o que de fato isso significa para um país? Como o Pierre encerrou a discussão no bloco passado, acho que é melhor a gente dar uma rodada, mas você pode interferir também. Vamos começar por você? Bem, vou analisar do ponto de vista político, claro. porque do ponto de vista econômico as consequências estão além do que eu posso falar. Mas prefere que... prefiro que ele fale primeiro, depois eu falo das questões políticas. Os fundos de investimento, alguns, os mais conservadores internacionais, só podem investir em países onde tem o grau de investimento. Se nós perdermos o segundo grau de investimento, a curto prazo o que vai acontecer? Esses fundos vão ter que repatriar o dinheiro, ou seja, vão ter que sair. Uma saída dessa em curto prazo implica em um aumento muito forte da taxa de câmbio, redução da entrada de capitais para investimento no Brasil e um aumento forte assim da taxa de câmbio obrigaria o Banco Central a elevar ainda mais as taxas de juros ou nós termos uma aceleração da inflação por conta dos impactos desse dólar mais alto nas importações e nas exportações brasileiras. Então, digamos, a perda do grau de investimento pioraria bastante o cenário econômico, apesar de que parte disso já está sendo, que a gente diz no jargão de economistas, precificado. Como assim? Boa parte desses fundos já estão aos poucos fazendo essa saída e se a coisa melhorar, voltam rapidamente. Quer dizer, então, mas realmente a confirmação provocaria um efeito de manada de saída de capitais no Brasil. Pierre, você acha que a gente pode chegar a uma situação mais grave nessa questão do posicionamento das agências de risco em relação ao Brasil? Eu ainda fico me perguntando como é que ainda não rebaixaram mais, né? Porque, de certa forma, como a dívida pública chegou a 70% do PIB nesse momento aqui, só está faltando agora a gente chegar numa situação muito pior, que seria algo de insolvência. Que, no caso do Brasil, de certa forma, isso tem um efeito um pouco reduzido, porque, ao contrário da Grécia, por exemplo, o Brasil pode imprimir dinheiro no final, na última instância. Quer dizer, isso gera inflação, é um descontrole completo, mas, de certa forma, você honra o compromisso com aqueles títulos que estão posicionados em real, apesar do real ficar extremamente desvalorizado no curto prazo. Mas o risco de calote, digamos assim, iminente, ele é pouco... a gente não leva isso tanto em consideração. O calote vem de outra forma, né? Vem pela desvalorização da moeda, que aconteceria, já está acontecendo de certa forma, aconteceria de qualquer jeito. Vanúcio. Então, eu acho que a piora no cenário econômico, obviamente ele só vai piorar o cenário político porque ele vai gerar mais pressão em cima do governo em relação a todos os problemas que já têm se acumulado na economia. O que eu não sei é se a piora na economia que pode ocorrer agora, ele vai tender a pressionar mais o impeachment ou não, até porque a gente não sabe tem uma lógica própria por trás dessa questão do impeachment. Agora, eu acho que vai depender, o resultado político disso vai depender muito de como é que o governo consegue escapar dessa relação que ele está tendo hoje com o Congresso, pelo menos nesse momento. Então, a piora do cenário econômico pode alimentar uma piora no cenário político se o governo não conseguir, pelo menos, resolver o grande problema que ele tem hoje, que é se esse impeachment sai ou não. Então, só o fato dele não sair, a expectativa de você ficar toda semana, na terça-feira, você começar a ver as manchetes e dizer Cunha vai aceitar agora, Cunha não vai aceitar, o STF faz não sei o quê. Só esse cenário de turbulência política e um monte de notícia desencontrada, ele só faz piorar o cenário político, porque, na verdade, você não consegue ter articulação nem coordenação do Executivo com sua base. Primeiro que sua base se desfaz, ela fica completamente difícil de você saber quem está com você e quem não está, quem está em que lado e quem está. E na hora que você precisa de uma votação, você não tem como contar com ninguém. Ou pelo menos contar com quem você achava que tinha antes. Então, eu lembro que no governo Fernando Henrique Cardoso, quando o próprio PT
entrou com um processo abriu um processo de impeachment, né, que foi votado em plenário, e que o PT perdeu, também aquilo morreu, porque foi resolvido politicamente. Ou seja, o governo Fernando Henrique tinha mais votos naquele momento para poder resolver isso. Então, esse cenário de dúvida é que gera mais ainda especulação política. Se o governo tem ou não 670 votos para barrar uma eventual abertura de processo de impeachment. Essa expectativa do impeachment, ela veio acompanhando a gestão durante muito tempo e faltavam dados concretos. Quando o TCU ele reprova as contas de 2014, então a coisa parece ficar mais avermelhar mais para o governo, né? No entanto, surgiu esse outro fato aí agora em paralelo da própria fragilidade do presidente da Cunha, do presidente da Câmara, do Eduardo Cunha, né, que seria a pessoa que, na verdade, desencadearia o processo de impeachment na Câmara. Só que ele fragilizado, né? Hoje, assim, particularmente, você acredita que há uma tendência realmente de se consolidar um impeachment da presidente Dilma, ou você acha que o governo vai continuar encontrando alternativas e se livrar? Então, tem duas coisas. Primeiro, que eu acho que o próprio resultado do TCU ele também é reflexo do que tem no Congresso. Quem é que compõe quem são os ministros do TCU? Vital do Rego, vamos me lembrar que são 11, né? Ana Reis, seja um grupo de pessoas que, inclusive, José Múcio também está na base do governo, ou pelo menos estava na base do governo, mas que não está mais. Então, você tem um TCU que ele também é reflexo de relações políticas no Congresso. Basicamente, ele é isso. Pelo menos nos ministros conselheiros, tirando, obviamente, o corpo técnico. Mas quem decide no final se reprova ou não são os ministros lá. Então você tem um reflexo naquele tribunal da composição do governo também. Então se você fragiliza politicamente aqui, você também se fragiliza, tanto que ele é um órgão auxiliar do Legislativo. Então, na verdade, eu não acho que começa lá. Eu acho que começa no Congresso, rebate lá e se torna público a reprovação. Dentro do cenário político que a gente vê hoje, eu acho que a única saída que Eduardo Cunha tem é de aceitar o impeachment. Por quê? Porque enquanto ele não aceita, enquanto ele fica com ele na gaveta e fica nesse banho-maria, em que ele corteja o governo, ou aliás, o governo corteja ele, e a oposição também corteja ele, esperando que, por razões opostas, ele vai fritando. Ele está fritando. Toda semana vai sair uma imagem dele no banco, a cópia do passaporte dele, ou vai sair o extrato da conta, ou vai sair o extrato do cartão de crédito da esposa, já envolveu a filha, ou seja, então toda semana ele vai fritar. Então, ou se cria um fato, ou ele cria um fato político novo, ou então ele vai continuar fritando. Então, qual é o único fato político que ele pode criar? É aceitar o impeachment. Nisso, o STF não barrou, né? O STF não... O STF se manifestou em relação ao rito que ele havia determinado numa ordem do dia anterior. Mas não barra que ele aceite o pedido de impeachment. Então, aí você cria um fato político. Ou seja, eu vou incendiar para ver se eu escapo. Ileso, pelo menos, ou pelo menos menos queimado possível da situação. Então, eu acho que o único cenário que ele tem é aceitar, hoje. Pierre, como ficaria o cenário econômico diante de se chegássemos à situação mais, ou seja, a situação final, que seria a decretação de impeachment? Você acredita realmente que isso possa evoluir? Quem perderia e quem ganharia com isso? Até que ponto a população, nesse momento, ela seria penalizada com o agravamento dessa crise política? Bom, a crise política, na verdade, é um dos fatores que impulsionam essa crise econômica. Como o governo não tem capacidade de reagir politicamente, ele não consegue imprimir uma agenda positiva na economia. A história econômica no Brasil, ela vem mostrando também o seguinte: o Brasil ele entra rapidamente em crise e ele também tem uma capacidade de reversão grande. Quando a liderança política consegue imprimir um discurso positivo e consegue imprimir uma agenda positiva também, o grande exemplo foi Lula com o PAC, né? Era um programa, basicamente saiu juntando outros programas, ele conseguiu acelerar, de certa forma, o otimismo e a confiança do setor privado. E isso acabou impulsionando, de certa forma, e revertendo um problema econômico que nós tínhamos, né? Será que a oposição e a mídia vão deixar o governo sair dessa crise? Quem tem que deixar o governo sair da crise é o próprio governo, né? Que não consegue. O governo não tem capacidade hoje de governar nenhuma. Ele está com problema no Congresso, tem problema econômico, tem problema no PT, tem problema no Petrolão, tem problema de todo tipo. Então, como não consegue colocar essa agenda, essa é a complicação. Se a gente sofrer se o impeachment começar agora, provavelmente essa crise ainda se aprofunda um pouco mais durante o processo.
saindo do impeachment de maneira positiva ou negativa, vamos dizer, negou o impeachment, Dilma continua. Eu acredito que no momento que tiver um desfecho final, seja ele qual for, a gente já começa a criar outro cenário. Com Dilma ou sem Dilma, isso não é, o problema não é exatamente só Dilma, não. Se ela tivesse uma capacidade hoje de reverter esse processo, dizer assim, olha, não vai ter impeachment, ficou claro que não vai conseguir ter um impeachment, o Brasil vai caminhar para outro. Eu acho que a partir desse momento o próprio governo, seja o próprio governo Dilma, teria uma condição melhor de pelo menos sair desse processo negativo de que o plano econômico é só um ajuste fiscal em si só, e que a gente tem que ir para outro caminho. Eu acho que se o governo conseguisse mostrar isso, agora realmente está muito difícil, porque não consegue encontrar, perdeu a base no Congresso completamente e vamos combinar o seguinte, essa base que ele perdeu no Congresso não está afim de conversa, não está afim, essa turma está afim de cargo mesmo, está afim de dinheiro, esse é o X da questão, né? Essa composição com o PMDB seria um exemplo disso. O PMDB... Essa composição, quer dizer, repassar agora 7 ministérios para o PMDB. Não, o Maurílio Ferreira Lima, que é PMDBista histórico, até brincava dizendo que o PMDB virou quase uma associação de malfeitores, né? O Jarbas é o exemplo disso, está lá brigando com o PMDB, brigando com a oposição, e ele assinou, por exemplo, o processo de cassação de perda de mandato do Eduardo Cunha, está sozinho lá, brigando, quer dizer, e a gente vai chegar em que ponto? Todo mundo barganhando, é isso? Então, esse Congresso que está aí, na verdade, ele de certa forma, não é que Dilma está criando problema para o Congresso também é um problema em si, né? Mas, de certa forma, esse é um problema da democracia brasileira que perdeu completamente, hoje, a rédea, o controle, a gente não sabe para onde vai, esse é o problema. E se Dilma sair, vai entrar quem, né? Qual é a saída para essa crise? A gente não tem saída para essa crise também. De certa forma, veja, Dilma foi eleita, ela está lá, ela está cumprindo um papel. Eu, sinceramente, eu não sei como ela pessoalmente até agora aguentou isso, que não é uma situação fácil, não, aguentar toda essa pressão, de certa forma, e perder completamente o controle, porque ela não tem controle sequer sobre o ministério dela, essa é a verdade. Luiz Romani, o governo acreditava que, criando ou fortalecendo a sua base de sustentação política, pudesse, inclusive, acelerar algumas votações, né, como, por exemplo, os vetos do judiciário, né, e, no entanto, essa pauta ela não corre, né, ela parece que ficou travada, dando lugar exatamente à discussão política. Até que ponto isso faz com que perca força essa expectativa que foi criada pelo governo de superar a crise a partir, por exemplo, da aprovação de um pacote fiscal? Veja, eu acho que o que Pierre comentou e talvez tenha reflexo político aí, é a questão do que nós chamamos de formação de expectativas dos agentes. Enquanto está sangrando ou fritando, né, sangrando Dilma e fritando Cunha, gera uma incerteza de, afinal, que medidas serão tomadas e que medidas efetivas acontecerão. Com isso, você restringe o número de investimentos, você restringe funcionários, você demite, quem está empregado para de gastar, porque eu não sei se eu vou estar empregado semana que vem. Então, há uma ação das pessoas, dos agentes econômicos, que potencializa a redução fiscal que o governo fez. Então, aquele efeito multiplicador hoje não é só o efeito multiplicador que está derrubando a atividade econômica brasileira. Também é toda uma questão de menos investimento, menos consumo, puxado pela crise política. Então, eu vejo que um desfecho, seja ele qual for, tiraria das expectativas negativas que a gente vê hoje no mercado financeiro, eu acho que meio a 1 ponto percentual. Que hoje nós estamos falando de uma redução do PIB de 2%, só de resolver a questão política, as expectativas se alteram rapidamente por conta disso. Agora eu sei para onde vai, agora eu sei que música a banda vai tocar, posso saber que dança que eu vou fazer. Então, eu creio que, por incrível que pareça, quanto mais rápido houver essa decisão, sim ou não, de impeachment, vai ser melhor para o Brasil. Vamos chamar mais um intervalo. Lembrando que você ainda pode participar do programa.
mandando sua opinião, a sua pergunta para o e-mail opiniãotvu@gmail.com e também para o telefone 2126-7958. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Opinião Pernambuco, hoje com o tema Cenário da Crise no Brasil. Nossos convidados são o economista Pierre Lucena, o cientista político Vanúcio Pimentel e o diretor de pesquisas sociais da Fundação Joaquim Nabuco, Luiz Henrique Romani. Pierre, o Banco Santander ele divulgou uma pesquisa recentemente, acho que foi na semana passada, prevendo que o PIB brasileiro ele vai ter uma queda de 2,8%. E que alguns estados teriam um pico, né, que inclusive Pernambuco poderia fechar como um dos estados com uma das maiores quedas, né, em torno até de 4%. E isso parece muito estranho porque Pernambuco ele sempre veio numa linha de crescimento muito grande, né, e se diferenciando inclusive dos demais estados do país. Se a gente trouxer essa questão da crise aqui para Pernambuco, por que está sendo tão impactante para o nosso estado? Bom, primeiro porque a gente depende do setor industrial, que é quem está sofrendo mais, né? Segundo, a construção civil sempre empregou muito aqui em Pernambuco, principalmente nos últimos anos, por conta da refinaria, por conta do estádio. Essas obras se desmobilizaram, porque as obras foram concluindo. Então, de certa forma, isso pressionou um pouco e ainda mais a refinaria que tem uma série de dificuldades. A gente teve a entrada da fábrica da Fiat que amenizou essa situação. Eu não acredito que a gente vai fechar o ano pior do que a média nacional. Eu ainda não estou acreditando. Estou crendo que Pernambuco vai fechar lá um pouco abaixo do 0%, um pouco abaixo de 0%. Já é muito ruim, né, o resultado. Mas, de certa forma, eu acho que a gente está sofrendo uma pressão um pouco menor do que o resto do Brasil. Viu? Agora, esse ano foi um desastre completo, né? A gente tem uma quebra de expectativa muito grande, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, todo investimento de longo prazo, as pessoas param, né? Porque ninguém compra carro. Casa agora, você comprar casa própria ficou ainda mais difícil, porque as regras da Caixa Econômica, que é o grande financiador de imóvel no Brasil, praticamente inviabilizaram a compra de um imóvel usado. Então, isso tudo vem fazendo com que a economia piore muito. Agora, Pernambuco acaba sofrendo bastante porque a gente ficou muito dependente do setor industrial. O que não é ruim, não. O setor industrial, de certa forma, gera muito valor agregado. Foi uma opção correta que o governo Eduardo Campos fez ali de apostar em Suape e ir também agora para a Zona Norte, né, para Goiânia. Então, de certa forma, é o que a gente... Esse é o cenário, né? E não, olha, em 2016 as pessoas acham, não, que a conversa no começo do ano era, 2015 é o ano ruim, de ajuste, 2016 de volta, 2016 vai ser a mesma tragédia ali. Lógico, talvez a gente não tenha uma retração de 3%, mas já se trabalha com um cenário de 1,5% de retração no ano que vem. Isso aí, sinceramente, vai ser muito, mas muito ruim, porque a gente parece que não sai dessa espiral negativa. Esse é o que mais preocupa, a gente não conseguir nem vislumbrar uma agenda positiva para o país, porque o governo, obviamente, não tem a menor capacidade hoje de gerenciar essa crise. No governo de Eduardo Campos, ele era muito aliado com o presidente Lula. E o que se colocava é que Pernambuco era um estado privilegiado por conta desse relacionamento, né, tão amigável. Hoje a gente já não tem mais essa situação de tanta proximidade entre o governo estadual e o governo federal. E aí, Vanúcio, esse componente político, ele de alguma forma pode criar dificuldades para que o nosso estado ele se torne novamente um boom de crescimento, como se tornou na gestão de Eduardo Campos? Já está criando. Porque você imagine que quando Eduardo, durante a campanha, os dois mandatos dele, ele tinha como base do seu discurso a ampliação, por exemplo, das políticas sociais, muito parecido com o que Lula fez. Ou seja, ele criou 3 grandes hospitais aqui no entorno, também no interior, só que boa parte, inclusive, desse recurso foi financiado em parte pelo Banco Mundial também, pelo BID, tem vários empréstimos do governo de Pernambuco desde 2006 para cá. O problema é que o Estado nunca teve dinheiro para bancar esse custo. De você criar o hospital e você manter ele funcionando é outro custo enorme. Ou seja, manter os hospitais funcionando é muito grande. Manter as estradas em perfeita condição é muito dinheiro também. Então, na verdade, você tem um grande investimento em infraestrutura de saúde e política social,
mas o custeio daquilo ficou muito comprometido. Então, você pega, por exemplo, a gestão desses hospitais pelas organizações sociais, pelas OS. Tem hospital, lembro que em Caruaru, acho que a Altino Ventura abriu mão de estar no hospital, que está atrasado. O Estado não está pagando. O IMIP também está numa crise também muito grande. Então, na verdade, você tem ali um grande avanço de políticas sociais, mas você também não teve uma grande preocupação de custeio. Ficou dependendo de quem? Do Ministério da Saúde. Ficou dependendo do governo federal. Quando o governo federal corta, aí você também começa a não ter condição de bancar aquela estrutura social que estava lá. Então, isso é onde está se sentindo mais claramente o pacto pela vida. Tem muita gente, cidades do interior, assim, foram a estratosfera na violência. O Caruaru, acho que é a terceira, quarta cidade mais violenta de Pernambuco. Então, você tem aí um desmonte de umas políticas sociais que não estão conseguindo ser custeadas pelo Estado, por conta dessas escolhas. Temos uma pergunta aqui do Gerson Manuel de Goiânia. Eu passaria para o Luiz Henrique Romani. Baixar a taxa de juros seria uma das soluções para a economia? Hoje é impossível baixar a taxa de juros. Não que eu ache que ela esteja baixa. O problema é que nós temos hoje uma fuga de capital, está saindo dólares por conta desse problema que a gente já comentou do rebaixamento, por conta da crise. A inflação ainda está alta. Então, se o Banco Central abaixar a taxa de juros, ele vai sinalizar para todo mundo que jogou a toalha. O que significa baixar a taxa de juros? Significa fazer o que Pierre falou que não podia fazer, que é pegar dinheiro, fabricar dinheiro para pagar o gasto do governo. Basicamente é isso. Abaixar a taxa de juros é você financiar o gasto do governo com mais moeda. Aí você consegue abaixar a taxa de juros, mas isso vai fazer o quê? Com que a inflação acelere muito rapidamente e aí, em vez de CPMF, a gente volta com o imposto inflacionário, que é muito pior para a base social do que a CPMF. Por falar em CPMF, ela volta para o governo, tem umas declarações da presidente Dilma que seria a única saída para salvar a economia, né, do país. Mas será que ela passa? Será que ela volta? Pierre, primeiramente você acha que é uma forma salutar, ou seja, é uma forma acertada do governo fazer questão e montar toda uma cadeia para tentar aprovar a CPMF? Olha, salutar nunca é, porque você está tirando dinheiro das pessoas para passar para o governo, né? E não é para o governo fazer nada novo, é para o governo tapar o buraco que ele próprio criou. A CPMF... Mas é necessária? É necessário. Nesse momento não tem outra saída, porque a gente tem que gerar caixa. Porque se a gente ficar mais um ano com um déficit monstruoso que a gente tem, aí realmente a gente vai entrar numa espiral negativa muito maior do que a que a gente está agora. Não tem outra saída nesse momento, tem que arrumar uma forma de gerar caixa, né? Eu acredito que não passa no Congresso, acho muito difícil agora, principalmente porque a Dilma não tem mais absolutamente base nenhuma lá dentro. Mas eu não vejo outra saída, tem que recriar a CPMF. Então é fatalista essa previsão. É meio fatalista mesmo, porque nesse momento a gente está precisando, pelo menos, mostrar para o mercado financeiro e para os investidores internacionais que o governo tem uma preocupação legítima de honrar seus compromissos no futuro, né? E a CPMF, de certa forma, é um remédio amargo, mas é necessário. E tem outra coisa, a CPMF por si só não é um imposto tão ruim, que ele tem um custo de arrecadação praticamente nulo, quer dizer, é muito baixo o custo de arrecadação da CPMF. Então, o ruim é você criar mais um imposto, porque o certo seria, não, vamos colocar a CPMF e vamos tirar o imposto tal e tal, estamos abrindo mão porque a CPMF é mais eficaz, tem um custo de arrecadação, mas não é isso. A gente sabe que está criando a CPMF, inclusive, para tapar o rombo da Previdência. Veja só, a gente não está fazendo nada novo, a gente está simplesmente recorrendo aos velhos erros do passado. Mas, infelizmente, eu sou obrigado a concordar que não tem outra saída. E se não passar, por que não passa, Vanúcio? Bem, na verdade, Dilma fez uma reforma ministerial agora em que ela entregou 7 ministérios para o PMDB e ela não passou por uma prova de fogo ainda. Essa nova composição do governo, esse novo acordo de aliança, que inclusive incluiu parte dos aliados de Cunha, não porque ela esteja preocupada, eu acho, com a posição de Cunha em si, mas porque Cunha controla uma mini bancada ali de 15, 20 parlamentares que no final faz muita diferença. Então, essa nova composição ainda não passou por uma prova de fogo. A gente ainda não teve uma votação importante. Os vetos estavam aí, passaram uma semana se amarrando. Então, a gente não teve.
Então, acho que uma das provas de fogo é o ajuste fiscal e a outra é o impeachment, né? Se ele passa ou não passa. O grande problema é que esse nosso sistema político ele cria instabilidade. Ele é instável. Ou seja, a crise não é apenas de Dilma. A crise tem um componente de Dilma muito forte, mas ela tem um componente institucional muito presente, porque esse presidencialismo, que a gente chama de presidencialismo de coalizão, ele exige do presidente uma grande votação majoritária individual e não dá a ele condição nenhuma de governo. Você vai ter um outro Congresso eleito por uma outra lógica, por uma outra composição, e que você tem que ter o presidente, além de ter uma votação muito expressiva, ele tem que ter uma altíssima capacidade de articulação política, né, e de sempre manter-se com uma popularidade em alta. É isso que permite o presidencialismo de coalizão andar. Então, é por isso que Lula conseguiu se articular muito bem, foi por isso que Fernando Henrique conseguiu, do primeiro para o segundo mandato, se articular muito bem e ter um governo relativamente estável, só no final que ele cai, a sua popularidade cai e a base começa a desmontar também. Então, esse tipo de presidencialismo, que é bastante diferente do americano, do alemão, que é misturado um presidencialismo com um multipartidarismo exacerbado, né, cria um conjunto de estabilidade muito grande. Então, esse elemento de Dilma, que ela também não é muito hábil politicamente, né, isso já é muito público e notório, ela não tem muita articulação política, e isso faz com que esses problemas se aflorem cada vez mais. Eu queria ainda comentar, temos um tempo curtíssimo agora, só faltam 2 minutos, mas esse pacote fiscal do governo, né, que prevê suspensão de concurso público, eliminação do abono de permanência, projeto sobre o teto de remuneração dos servidores, adiamento do reajuste dos servidores, enfim, né, são quase 10 itens, e aí que representam um total de cerca de 26 bilhões, né, do orçamento. Esse pacote, se ele passa e a CPMF também passa, isso seria suficiente para a governabilidade da atual presidenta, Luiz? Eu creio que não. Não é só 2 ou 3 fatos que vão fazer com que a governabilidade seja o suficiente para a gente sair da crise. É preciso que haja isto e uma consistência. Acho que a palavra seria uma consistência de ações e de atos no sentido de caminhar para frente. Mas esse pacote é bom? Eu não diria que é o desejável, mas é o possível. É o possível porque o que é desejável, nem Fernando Henrique, nem Lula fizeram, que é ter um sistema tributário racional e simples. E, ao mesmo tempo, um debate da sociedade mais claro sobre suas prioridades. Infelizmente, nenhum dos dois atacou isso. Bem, tem aqui uma consideração do Vadilson José do Cabo de Santo Agostinho. Ele diz: o político brasileiro é hoje mais um lobista de empresas do que um representante dos cidadãos. Ele faz essa colocação, né? Queria complementar alguma coisa? Eu queria deixar um registro. Todo chefe de Estado faz esse trabalho fora do seu país. Todo chefe de Estado. Uma grande briga que os Estados Unidos faz no comércio internacional é a lei do copyright, que é exatamente para proteger a grande indústria deles, que é a indústria do cinema, a indústria da música, a indústria que faz a gente assistir pacotes enlatados norte-americanos. Então, e nem por isso ele é apedrejado no seu país. Ok, então agradeço a participação de todos vocês, agradeço também a participação de vocês que nos acompanharam e o Opinião de hoje fica por aqui. Até um próximo programa.